Olá, meu querido paciente, Dr. Fábio na área, e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Quem pode fazer a cirurgia bariátrica? Na verdade, nós vamos começar uma série aqui no nosso canal do YouTube, exatamente para poder trazer essa informação com mais clareza para você, desmistificar tudo aquilo que assombra muitas vezes o paciente bariátrico e que vocês acham que pode, que não pode. Aí você escuta falar, um fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: todo mundo tem uma opinião a respeito de quem pode e quem não pode fazer cirurgia bariátrica. Na verdade, o que acontece com as pessoas? Ela olha para a tua cara e, se ela te vê muito obeso ou pouco obeso, de acordo com a percepção dela, ela acha que você pode ou não pode fazer cirurgia bariátrica. Todo mundo tem uma opinião a respeito, mas do ponto de vista técnico, na verdade, pouca gente sabe explicar para vocês. E a nossa ideia nessa série é trazer essa clareza para vocês, quem são as pessoas que podem fazer a cirurgia bariátrica. E se você que está me ouvindo, que está me assistindo, for uma dessas pessoas, vamos ter todo o prazer em ajudar, tá bom? Então, comece a seguir a gente aqui no nosso canal Bariflix, onde nós vamos trazer todas as informações a respeito dessa doença e desse estilo de tratamento, dessa opção de tratamento chamado cirurgia bariátrica, que vai te ajudar bastante. Estou com um roteirozinho aqui na minha frente aqui, que é para não perder nada, tá? E a nossa ideia hoje é dizer para vocês o que não é a bariátrica. É o primeiro ponto que a gente tem que imaginar aqui, pessoal. A bariátrica, ela não é um atalho, ela não é uma solução mágica, ela não é aquilo que vai resolver todos os seus problemas de obesidade. Isso precisa estar muito claro para você, tá? Então, a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça é que você precisa entender aquilo que fez com que você chegasse um dia a cogitar a probabilidade de fazer cirurgia bariátrica, tá? E fazer diferente. Porque se você não fizer diferente, os seus resultados não vão ser diferentes. Muita gente acha que, eu vou lá com o Dr. Fábio, eu vou fazer uma cirurgia, ele vai fazer um milagre na minha barriga, eu vou emagrecer e nunca mais vou engordar. Amigo, minha amiga, ilusão. Isso não existe. O que é a cirurgia bariátrica? Na verdade, a cirurgia bariátrica, ela é hoje, do ponto de vista científico, o que existe de melhor no tratamento da obesidade. Não tem canetinha disso, canetinha daquilo, que supere os resultados da cirurgia bariátrica. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça. Porém, por ser uma ferramenta, não ser a cura, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, que a cirurgia bariátrica ela não cura absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica. Doença crônica não tem cura. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Eu preciso entender que eu vou procurar o Dr. Fábio para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Quando eu chegar lá, ele vai me operar. Todos os meus problemas estão resolvidos? Claro que não. Eu preciso entender que aquilo que fez com que um dia precisasse fazer a cirurgia bariátrica precisa ser modificado, precisa ser ajustado. E a nossa ideia aqui no nosso canal é exatamente trazer clareza e transparência para vocês sobre tudo aquilo que vocês precisam fazer de diferente. Sabe por quê? Para que na hora que você fizer a sua cirurgia bariátrica, você possa realmente ter um resultado consistente. Então, o que nós temos? Primeiro ponto, cirurgia bariátrica não é milagre. Cirurgia bariátrica não cura obesidade. Se alguém virar para você e falar que a cirurgia bariátrica cura obesidade ou que qualquer outro estilo de tratamento, qualquer outra estratégia de tratamento está curando sua obesidade, essa pessoa está mentindo para você. Você precisa ter muito claro na sua cabeça que nada, infelizmente, à luz do conhecimento que nós temos hoje, dia 15 de junho de 2025, nada cura a obesidade. Pode ser que daqui a alguns anos apareça. Atualmente, não. Nós temos controle de uma doença crônica, multifatorial, muito complicada de ser tratada. Tá ok? Então, temos essa visão. O que não é a bariátrica não é milagre. O que é a bariátrica? A bariátrica é uma potente ferramenta de controle da cirurgia, da obesidade. Então, a cirurgia bariátrica é o que se tem de melhor quando nós pensamos no tratamento da obesidade no momento atual.
Qual que é o objetivo principal quando eu penso em fazer cirurgia bariátrica? Eu preciso reestabelecer minha saúde, eu preciso reestabelecer meu organismo, eu preciso reestabelecer a fisiologia do meu organismo. É isso que a bariátrica consegue entregar para vocês. E sabe para quê? Não é só para você ficar magro, não. É para que você melhore o seu bem-estar, melhore sua autoestima, você ganhe qualidade de vida, você consiga brincar com seus filhos, você consiga namorar com a sua esposa ou com o seu esposo, que muitas vezes a gente fica com a autoestima tão baixa e isso faz com que a gente comece a se reclinar, nós começamos a ficar retraídos e não temos coragem mais nem de sair de casa, não temos coragem mais nem de ir numa viagem, de ir numa praia, de vestir um biquíni, de se despir na frente do marido ou da esposa. Por quê? Porque a gente fica com vergonha, ok? Então, o maior objetivo da cirurgia bariátrica é devolver a qualidade de vida. A cirurgia bariátrica, ela faz um resgate social dos nossos pacientes. Eu pego um paciente que pesa ali 120, 130 quilos, obeso, autoestima lá no lixo, e ela faz esse resgate social. Aqui eu tenho uma história muito interessante para vocês para falar sobre resgate social. Eu tive um paciente que eu operei ela e uma das maiores dores dela, uma das maiores vergonhas que ela tinha em relação à obesidade dela, sabe qual é? É uma coisa tão ridícula de se pensar, mas quando você para pensar, maltrata. Ela não conseguia passar na catraca do ônibus. Então ela ia de ônibus para o seu trabalho, olha só, ela precisava de entrar na porta, acho que lá em Manaus, que é a porta da frente, que não precisava de passar na catraca do ônibus. Então, isso para um paciente, para a gente é coisa simples, né? Nunca passou por isso, a maioria das pessoas muitas vezes nem anda de ônibus, né? Agora imagina para quem anda de ônibus e não consegue passar na catraca do ônibus. Olha que vergonha. Eu tenho outro paciente agora que vai fazer a cirurgia bariátrica. Sabe por que ele vai fazer a cirurgia bariátrica? Porque ele comprou um Porsche e ele não está conseguindo entrar direito dentro do Porsche dele. Então você tem os dois extremos, né? Então só para vocês entenderem o quanto isso é complexo. Olha, eu tenho um extremo de um paciente que ele não consegue passar na catraca do ônibus. Isso incomoda muito. Eu tenho outra ponta de um paciente que comprou um Porsche e está se sentindo muito apertado dentro do Porsche dele. Por que eu estou falando isso para vocês? Que é para a gente poder entender que a obesidade, ela não escolhe classe social. Ela escolhe estilo de vida e cada um tem seus propósitos. Enquanto eu tenho um com o propósito de passar na catraca do ônibus, eu tenho outro com o propósito de entrar mais confortável dentro do seu carro, dentro do carro que comprou. E passando de uma visão mais ampla, tá? Que depois eu posso entrar bem específico nessa parte, quais são os tipos de cirurgia bariátrica que nós temos hoje, pessoal? Vamos lá, são várias, tá? Até algum tempo atrás eram apenas 3, mas hoje existem umas 8, tá? Mas o que eu quero passar aqui para vocês? O mais comum, não vou ficar inventando aqui coisas de cirurgia revisional, até porque revisional eu tenho alguns pontos muito críticos em relação a isso, mas o que é mais comum, o que corresponde hoje a 99% das cirurgias primárias realizadas no mundo. O bypass gástrico e o sleeve são as duas cirurgias que correspondem do ponto de vista de cirurgia primária. O que é a cirurgia primária? Primeira cirurgia bariátrica. 99% são essas duas técnicas. Vou começar pelo sleeve, que é mais comum. Vou explicar grosso modo no outro momento. Até aqui no nosso canal já tem um videozinho que eu já gravei sobre isso, sim. Tá? Mas eu vou explicar para vocês. O sleeve, nós nada mais, nada menos fazemos do que retirar o excesso de estômago. Imagine aqui que o seu estômago tenha 600 ml. Eu vou fazer uma cirurgia de sleeve nele, onde eu vou conseguir retirar ali em torno de 80% desse estômago. Então, vou deixar seu estômago com uma capacidade gástrica de 120 ml, tá? Resumindo é isso. Eu não mexo em absolutamente nada na estrutura intestinal desse estômago seu, ok? Desse estômago não, desse intestino seu. Eu só mexo no estômago, eu tiro o excesso e pronto, continua tudo do mesmo jeito, mesma fisiologia, o alimento faz o mesmo trajeto que fazia antes, com excelentes resultados.
uma cirurgia muito boa de ser feita, porém com algumas contraindicações, principalmente para o paciente que tem hernia de hiato. Ok? Não vou entrar muito nesse mérito não, porque em outro foco a gente trabalha sobre as técnicas cirúrgicas, ok? Outra técnica muito utilizada, e essa que eu mais faço, chama-se bypass gástrico. O que é um bypass gástrico? Aqui já começa a mudar um pouquinho aqui a figura. No bypass gástrico, nós fazemos um desvio do intestino. Então a gente retira, faz uma septação gástrica, o estômago não retira absolutamente nada. Imagina um estômago grande, eu vou deixar ele pequeno, como se fosse 2 dedinhos desse meu junto aqui mesmo. Seu estômago novo fica desse tamanho, mas a parte antiga, grandona lá, ela não sai, ela fica paralelo aqui. Então eu tenho o seu estômago desse tamanho, desses meus 2 dedos, com a outra parte grande toda aqui na lateral. Aí eu pego uma alça de intestino lá no jejum e levo lá para cima e faz um bypass, que nada mais é do que uma ponte, ok? Então a gente pega e faz uma ponte, leva uma alça nova lá para cima e nós criamos um novo trajeto para o seu alimento. Então o seu alimento entra pela boca, passa no esôfago, cai nesse estômago pequenozinho que eu criei novo aqui, aí a alça de intestino está aqui por baixo e faz um novo trajeto. E isso tem um potencial metabólico gigantesco que melhora muito todas as doenças associadas à obesidade, inclusive a própria obesidade trazendo uma grande perda de peso. Não que o sleeve não traga, traz sim, mas ele não tem tanto potencial metabólico. Então, do ponto de vista técnico, o que vocês têm de mais importante para saber nesse momento são essas duas técnicas. E o que é mais importante nós sabermos sobre a cirurgia? Não se trata apenas de restrição. A cirurgia bariátrica, há muito tempo, ela deixou de ser somente restritiva desde que nós começamos a entender um pouquinho mais sobre os nossos hormônios intestinais, os hormônios incretínicos, que são os que nós chamamos, tá? Então, o que nós temos de mais importante nessas duas técnicas é exatamente a ação metabólica, tá? Eu costumo falar o seguinte, imagina a cirurgia bariátrica como um reset no seu metabolismo. Tá? Você que está me assistindo ou pelo seu computador ou pelo seu celular, imagine que você está no seu computador, ele vai lá e trava e não abre mais página nenhuma. O que você faz com ele? Você vai lá, aperta no botão de reset, ele milagrosamente volta a funcionar. Okay? Então, o que a gente tem que entender? A cirurgia bariátrica, ela faz um reset no seu metabolismo. A gente vai lá e pum, te opera. Milagrosamente, o seu metabolismo volta, milagrosamente entre aspas, né? Milagrosamente, ele volta a funcionar normal. Voltou a funcionar normal, perfeito, tá? Só que, aí aqui fica a dica para você poder aprender o que fazer para ter resultados duradouros na sua cirurgia bariátrica. Assim como o seu computador, que ele travou, você foi lá e travou o computador, certo? Porque você abriu um monte de página, fez algumas coisas erradas, alguns comandos errados, seu computador travou. Você resetou ele, milagrosamente ele voltou a funcionar. Mas só que você continuar fazendo tudo errado, o que vai acontecer com o seu computador? Ele vai travar novamente. Com a sua cirurgia bariátrica não é diferente. Se você continuar a usar o seu organismo da maneira inadequada, naturalmente você vai corromper novamente o seu metabolismo e você pode perder os resultados da sua cirurgia. Tá? Você não tirar aquele resultado total que você deveria tirar do procedimento. Então fica a dica, entenda a cirurgia bariátrica não só como restritiva, ela é metabólica. Inclusive, esse nome de cirurgia bariátrica não é mais só cirurgia bariátrica, é cirurgia bariátrica e metabólica. Já existe um movimento dentro da sociedade para quê? Para que tire esse nomezinho bariátrica, porque a palavra bariátrica ela passa a percepção de restritiva e fique apenas cirurgia metabólica, tá? Porque na verdade nós já sabemos que o grande efeito que ela tem é no seu metabolismo. Inclusive, todas essas medicações advindas dessas canetinhas, nada mais, nada menos do que o estudo das alterações metabólicas, o estudo desses hormônios incretínicos e que eles procuram replicar através de medicação e faz com que o paciente emagreça. E depois de tudo isso, fiz minha cirurgia, melhorei meu metabolismo, naturalmente esse reset no seu metabolismo vai fazer com que as suas comorbidades
regridam, a maioria realmente desaparece. Hipertensão, diabetes, esteatose hepática, síndrome metabólica, todas essas doenças relacionadas a alterações no seu metabolismo, elas regridem. Por quê? Porque você fez um reset no seu metabolismo. Vai desaparecer 100%? Não sei, não dá. A gente não tem uma varinha milagrosa aqui de condão para poder dizer se vai ou não vai. Obviamente vai depender do quão corrompido já estava esse seu órgão, tá? Mas a maioria, elas regridem sim com resultados fantásticos, que até hoje não se encontrou nada que tenha resultados tão bons quanto a cirurgia bariátrica. Pessoal, agora que você já teve um overview maior, o que eu quero de você, meu amado e minha amada? Menos culpa e mais recomeço. Esse é o nosso lema, é isso que a gente precisa entender. O que nós precisamos trazer com esse slogan de menos culpas e mais recomeço é o quê? Eu preciso me perdoar, eu preciso entender o que aconteceu comigo, me perdoar, entender que eu não sou o único culpado, tá? Primeiramente, muito profissional por aí não sabe tratar a obesidade. Eles acham que você que está me assistindo, que tem interesse, que está obeso, que quer fazer uma cirurgia bariátrica, acha que você é obeso porque você não tem força de vontade, porque você é preguiçoso e porque você come muito e não faz atividade física. Isso é ilusão, isso beira a ilusão. É óbvio que você tem sua parcela de culpa nesse processo? Claro que tem, mas a maioria dos profissionais, infelizmente, não sabe como conduzir um tratamento de obesidade adequado. Tá? E por não fazer isso, o que acontece? Eles acabam transferindo a culpa para o paciente, 100% da culpa para o paciente. Mais ou menos assim, você vai com um colega da vida aí, ele passa para você lá meio ovo no café da manhã, uma folha de alface no almoço, 2 castanhas à tarde e meia tapioca no final da noite. Meu amigo, quem consegue viver desse jeito? Ninguém consegue comer só isso ao longo do dia. Aí você volta com ele lá depois de 3 meses, obviamente, não conseguiu cumprir esse tipo de cardápio que ele te passou, e o que ele vira para você e fala assim, mas, seu João, Dona Maria, a senhora cumpriu a minha dieta direitinho? Obviamente você não vai mentir para ele, vai falar assim, não, doutor, não consegui cumprir 100%, porque foi difícil. Tá vendo? Por isso que a senhora não emagreceu, tá bom? Então, pessoal, se perdoem, tá? Menos culpa e mais recomeço, esse é o nosso lema. E fique aqui com a gente que na próxima aula eu vou explicar para você o que é o bendito IMC, que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Forte abraço e até a próxima.